Pessoal, boa noite. Agora eu vou dar início à nossa aula, vou começar com o inglês, que seria dessa sexta-feira, só que acabamos que não tivemos essa aula, né? Então, hoje nós vamos ver a questão de Phrase Cognates, English to Business, Modal Verbs and Conjunctions, né? Que significa, seriam os falsos cognatos, o inglês business, que é inglês para negócios, né, empresas, essas questões. Modal verbs, que são aquelas partes de como falar deveria, poderia, posso, em inglês. E conjunctions, que são os conectivos, né? Tipo mais, de porém, tudo isso em inglês. Então, eu acredito que seja importante para a sua prova, porque a prova é de leitura, né? Então, quanto mais conhecimento você tiver de palavras, de questão de significações, de possíveis pegadinhas para serem dissipadas, né, para você não cair nelas, eu acho que é importante. Bora lá. Cognates. Olha só. São palavras idênticas ou parecidas entre duas línguas e que possuem o mesmo significado. Ou seja, bom, eu tenho duas línguas, né? E aí, numa delas, eu tenho uma palavra e aí ela possui o mesmo significado e elas também são muito parecidas. Aí ele vai dar um exemplo aí em português e inglês. Por exemplo, vírus, né? A escrita é igual em português e inglês. A única diferença é que o português, a palavra, como ele diz bem aqui, ó. Português, a palavra recebe acentuação, né? Beleza. Bom, o que temos que ter cuidado nessa parte são sobre os falsos cognatos. Olha só. Os falsos cognatos são escritas iguais, são palavras que são escritas iguais ou parecidas, mas com um significado diferente, como evaluation, que pode ser confundida com evolução, onde na verdade significa avaliação, ó. Então, evaluation significa avaliação, tudo bem? Não evolução. Para evolução nós temos evolution in English. Right? Bom, false cognates. Olha só, aí eu vou ter aqui alguns exemplos de palavras que são muito comuns aparecerem, né, na linguagem usual, no inglês habitual, e aí a gente pode perceber que são falsos cognatos. Por quê? Porque elas se parecem muito com, olha só, aqui eu tenho actually, né? Actually parece muito com atualmente em português, né? Só que, na verdade, é na verdade. A tradução é na verdade, tá? Currently. Currently. Eu nem sei muito o que significa. Pode ser até questão de correntista, né? Correntivamente, mas na verdade a conotação real é de atualmente, tudo bem? Olha só, principal. Principal não é principal. Principal é main, ó. Principal, main. E já principal em inglês significa diretor de escola. Então percebam que os falsos cognatos, eles podem te confundir muito. E você saber essas questões pode te ajudar fielmente no entendimento de inglês. Content significa conteúdo, né? Sendo que pode parecer um content, que é aqueles baldes, né? Ou algo do tipo. Glad, olha só, glad. Pode parecer gladiador ou algo do tipo, né? Mas na verdade é contente. Tem até aquela música lá. I'm glad for you. Someone's done. Sounds come. Então, essa música aí é glad for you. Tipo, glad, feliz, contente por você ter vindo, tudo bem? Olha só, sensible. Sensible pode parecer o quê? Sensível, então sensível, mas na verdade significa o que você é. Sensato, né, pessoal? Vocês estão estudando na escola sensato. Olha só, sensitive. O que significa sensitive? Aí sim significa sensível, mas não sensitivo, né? Então é só para você perceber que algumas palavras parecem e na verdade não parecem, que são o seu significado que parecem, né? Na verdade tem outra conotação. Eu vou só dar uma olhadinha aqui se tem alguém pedindo para entrar, mas eu acredito que não. Vamos lá voltar então. Sim, vamos lá. Olha só. Aí, voltou para tudo do início. Desculpa, pessoal. Sim, olha só, falsos cognatos. Então eu tenho mais alguns exemplos de falsos cognatos aqui que é muito importante você saber. Push. Push pode parecer puxar alguma coisa, né? A gente pode perceber muito em questão de novos produtos ou porta, quando a gente vai entrar na porta e tal, tem lá push, né? Tá dizendo para você empurrar aquilo, mas não para você puxar.
Eu já quebrei, acho que quando eu era criança eu quebrei um controle, eu acho. Ou foi algum controle de televisão, não sei o que foi, que tava dizendo pra empurrar, né? Ou seja, apertar, com conotação de apertar. E eu puxei. E eram aqueles videogames bem iniciais, assim, tipo Dynavideo, Polystation, eles são bem frágeis. Olha só, empurrar. Então, push significa empurrar, ou como você viu a questão de apertar, tudo bem? Olha só, pull. Pull sim significa puxar, tá? Custom. Custom significa fantasia. Eu até lembro que eu tava na faculdade, aí a gente foi fazer umas fantasias para poder apresentar uma peça de Shakespeare. E aí a gente foi ensinar, e aí eu descobri que fantasia na verdade era custom, né? E não fantasy. Fantasy é fantasia, mas o que se refere a coisa que seja abstrata, né? E não a fantasia concreta de eu pegar minha roupa, tá? É a questão de fantasy. Fantasy é fantasias de imaginação. E custom é a fantasia que você usa no carnaval, tudo bem? Olha só, support. Support significa apoiar, ajudar. Actually, na verdade, já viu isso, né, pessoal? Addiction, vício. Tem até uma palavra que, uma música que eles falam, I'm addicted to you, ou seja, eu sou viciado em você, né? Arm, pode parecer arma, mas não é, tá? Arm é guns, guns em inglês, né? E olha só, na verdade é braço, arms, tudo bem? Eu acho que esse aqui é um dos primeiros falsos cognatos que os meus alunos do Fundamental Menor perceberam na vida deles. Olha só, falsos cognatos, mais uma vez. Application, inscrição, né, pessoal? E não inscription, como muita gente acaba dizendo. College é faculdade, tá? University também pode ser usado. Mas o college, ele é mais comum. Você encontra nos Estados Unidos, fala assim, college of, não sei o que, college, né? Então você percebe que college é mais comum para a conotação de faculdade. Até porque existe a diferença, né? Universidade é quando existe várias faculdades em uma só universidade, ou seja, é um universo de estudos, né? E a faculdade não, ela é mais específica, por exemplo, faculdade de letras, faculdade de isso, faculdade daquilo, e a universidade já está dizendo o nome, é o mais universal. Então, nesse sentido aqui de faculdade, é muito mais utilizado lá college, que parece colégio, né? Mas na verdade lá é school, tá, pessoal? Olha só, custom, já falei que é fantasia, fabric. Olha só esse aqui. Esse aqui é assustador, ó. Fabric. E é tecido, na verdade, né? Então, a gente pode perceber. Não sei se o Diego tá aí. Diego? Acho que o Diego não tá. Acho que ele saiu, deu uma saidinha. Porque é o Diego que trabalha com tecido, né? Lá na Seiba. Então, talvez ele poderia até ter encontrado essa questão do fabric. Olha só, pretend. Tá? Pretend parece muito com pretender. Mas na verdade, pretender em inglês se diz outra coisa, né? Acho que não sei se ele vai falar depois, mas pretender em inglês eu vou escrever aqui e te mostrar como que ficaria, tá? Intent, olha só. Vem aqui, ó. Não sei se você consegue. Intent, tá? O verbo to intent é o verbo pretender algo. Então, pretend, na verdade, significa fingir em inglês, né? E o push, já falei que é empurrar. Vamos passar para o próximo. Olha só, pessoal. Actually, já falei que é na verdade português, né? Aí, como é português atualmente? Como é português? Atualmente, né? E aqui é o quê? Como é atualmente em inglês? Nowadays, tá? Então, aqui nós vamos ter dois quadros. Um fala um do significado em português. E aqui fala o tradução. E aqui fala o falso cognato em inglês. E aqui fala a palavra que ele pode parecer, tudo bem? O significado dele, na verdade. Olha só, actually significa na verdade. Appointment significa compromisso. Como é apontamento em inglês, que é a palavra que ele poderia parecer assim, em português? E o que significa em inglês apontamento? Um apontamento, olha só, uma nota, né? Então, em inglês, note. E appointment, na verdade, é compromisso. Essa questão de appointment em alguns países são muito usados como atestado, tudo bem? Tipo assim, atestado de médico, né? Então, eles pedem um appointment para você levar para a escola e tal. Olha só, argument. Parece, né? Tipo, tem a tradução, é discussão, bate-boca, né? Como é em português? Argumento. Como é essa tradução em inglês de argumento? Reasoning point, ou seja, point of view, né? Ponto de vista. Olha só, assist.
Assist tem o significado de ajudar, dar suporte, né? Assistir, como é em inglês? Assistir, to attend, ou seja, atender. To watch é assistir, no caso, porque aqui tem as duas traduções, né? Assistir, por exemplo, to watch a video, assistir um vídeo, né, pessoal? Então, tem essas duas conotações em português, né? Mas veja que em inglês, assist, isso tem a conotação de ajudar e dar suporte, tá? Attending. Attend. Olha só, attend é assistir, participar de. Ó, no caso, atender em português. Como é a tradução de atender em inglês? To help, to answer, ou seja, to dar resposta a algo, né? To see é ver algo, né? Por exemplo, a gente fala assim em português, eu vou ver isso, ou seja, eu vou atender isso, né? Vou ver isso, eu vou dar assistência a isso, né? Eu vou atender. To help. Olha só, batom. Batom em inglês, né? Significa batuta musical, cacetete. Aí pode parecer aqui, ó, português, batom, né? Olha só como é batom em inglês, lipstick, né? Beef, português, carne de gado, né? Olha só como é que se escreve em português beef. Como é em inglês, na verdade, beef, stick, tá? Esse aqui a gente aprende na parte de comidas em inglês, né, pessoal? Tudo bem, olha só, cafeteria, refeitório, tipo universitário. Cafeteria, em português, ó, como é em inglês. Coffee shop, snake bar. No caso, isso é um bar de lanche, né? Pra lanchar e tudo mais. Cigar, charuto, né? E aí temos em português o cigarro. E como é em inglês? Cigarette. Collar. Em português, gola, colarinho, coleira. Como é em português o relativo? Colar. Como é colar em inglês? Necklace, ou seja, neck significa aqui próximo é o pescoço, né? Então, necklace. Olha só. College, faculdade, já falei pra vocês, colégio do segundo grau, né? High school. Tá? Então, ensino médio, segundo grau, ensino médio, né? Em inglês, na verdade, seria o quê? High school, tudo bem? Comprehensible, abrangente, amplo. Então, olha só o que significa comprehensible. Tem a conotação pro português de abrangente e amplo, né? E em português como é o comprehensible? Compreensivo. E como é em inglês que eu vou falar compreensivo? Eu vou falar understanding, né? E aqui comprehensive tem a conotação de abrangente ou amplo, tá bom? Contest, competição, concurso, é o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão prestar Contest of Bank, né? Brazil Bank Contest, vocês vão fazer a prova do concurso, né? The Test of Contest. Tudo bem? Então, custom, fantasia, né? Já expliquei. Data. Data não é data de dia, né? Ó, dados, informações. Aí a data em português, como é em inglês? Date, tá? Mas também date tem aquela questão de encontro, né? Porque encontro é num dia, então acho que a língua, como eu falei pra vocês, a língua ela tem essa questão de ser maleável, né? Conforme a necessidade de comunicação do homem. Eventually, finalmente, né? Em português, olha só como é o relativo. Eventually, que poderia aparecer em português, eventualmente, né? Mas como é a tradução de eventualmente para inglês? Olha só, occasionally, né? Então você consegue perceber que existe essas relações dentro dos falsos cognatos. Olha só, você sabe o que são falsos cognatos? Você consegue, olha só, bem aqui. São palavras com significado bem diferente do que você pode imaginar. Olha só, em inglês, actually, na verdade, eu falo apologize. Olha só, apologize. Sabe, você já viu aquela música assim? It's too late to apologize. It's too late. Pois é, então, é tarde demais para você pedir desculpas, né? To apologize. Olha só, argument, discussão, bate-boca, já falei sobre isso aqui. Commodity, artigo, mercadoria. Olha só, isso aqui parece comodidade, né? Mas como é comodidade, na verdade? Olha só, comfort. Né? A gente até falou sobre isso no simulado, na redação do simulado. A questão da comodidade do cliente. Então, comodidade do cliente não é commodity, tá? É comfort. Olha só, atender, to help, to answer. Né? Já falei, apologize.
Apologia em inglês é outra coisa, ó. Ou em português, né? Apologia é outra coisa aqui, ó. Elogio, enaltecimento, né? Pedido de desculpas em inglês, né? Então, é porque essa questão de elogio e enaltecimento é quando... Porque apologia a gente conhece muito, acho que é muito usual aquela questão assim, pessoal, de... por exemplo, apologia às drogas, apologia ao sexo, né? Justamente isso, ó, elogio e enaltecimento. Você está fazendo ali uma referenciação, né? Um enaltecimento a uma prática que dentro da conduta social ela não é bem aceita, né? Assim, para a saúde. Não estou falando que eu sou contra as pessoas que se drogam e tudo mais. Eu até não posso me colocar contra as pessoas, é um certo grupo de pessoas devido à questão do professor, né? A gente deve acolher todos, mas eu não recomendo, né? Não é recomendável, não é muito bom para a saúde, né? Então, vamos dar vamos controlar nossos comportamentos, tudo bem, pessoal? Olha só, então, fazer apologia é isso, você enaltecer uma coisa, né? Você está fazendo enaltecimento e aí é apologia, tudo bem? Por isso que ele falou nesse sentido aqui de elogio e enaltecimento. O que é mais importante? Fabric, já falei. Grip, olha só, grip é agarrar firme, né? Grip, quando eu trabalhava com fotografia, na fotografia a gente sempre fala, vou comprar um grip pra minha câmera, né? Na verdade é um negócio que tem que agarrar lá junto com o flash lá e tal, tipo umas coisinhas pra acoplar na máquina. Então grip, em tecnologia a gente tem muito contato, tá bem? Grip, grip não é grip, pode parecer grip, né? Mas grip é cold, é flu, influence, né? Influenza, na verdade. O que mais? Particular, específico, exato, algo particular, né? Então, olha só, particular, personal, private, né, em inglês. Em português é algo específico, exato, né, em particular. Prejudice, olha só, prejudice não é prejuízo, tá? É preconceito, olha só. Prejuízo em português tem o significado em inglês de damage, loss, né? Loss. Tudo bem, pretend já falei. Retired significa aposentado, né? E como é retirado em português, em inglês? Quando eu retiro algo, né? É removed, né? Eu não conheço esse termo, pessoal. Então não vou falar. Olha só, tax em inglês significa impostos, né? Taxa, rate, fee, tá? Então você percebe essas questões aqui. Fiquem bem atentos, por favor. Vamos passar para o próximo. Ainda tem mais falsos cognatos. Só que no caso eu já falei alguns aqui, ó. Attended, já falei, né? Para ver. Union. Olha só, o que parece ser união. O que é sindicato, né, pessoal? Olha só. Anticipating. Pode parecer antecipar, mas na verdade é prever, né? Anticipating. Actually, já falei. Discussion. Pode parecer discussão, mas na verdade é debate, né? É bem assim, sucinta, é bem pouca essa questão de diferença entre discussão e debate, né? Mas, enfim. Comprehensible, acho que é porque o debate, você está debatendo ali um conflito de ideias sobre um único ponto, né? A discussão acho que já é uma coisa mais abrangente, eu acredito que a diferença seja essa. Comprehensible, como eu já falei, né? A questão pode parecer compreensível, mas na verdade é abrangente, tá, pessoal? Recorded, pode parecer recordar, mas na verdade é gravar, né? Record, já viu lá o estúdio da gravação da Record? Record, né? A televisão lá, televisão é Record, né? Canal. Então, record é gravar, tá? Ó, eventually. Pode parecer eventualmente, mas na verdade é finalmente. Office. Pode parecer ofício, mas na verdade é escritório, né? Ou então pode parecer oficina, mas na verdade é escritório, tudo bem? Realized. Pode parecer realizar, mas na verdade é perceber. Olha só que interessante. Company. Pode parecer companhia, mas na verdade é empresa. Policy. Pode parecer polícia, mas na verdade é política, né? Retired já falei, pretended já falei, appointment também já falei, cafeteria já falei, particular também já falei. Modal verbs, pessoal, agora vamos lá continuar. Modal verbs
Eles são usados pra gente se referir às outras pessoas, né? Como você vai tratar as outras pessoas. Então, em inglês, essa parte aqui é muito importante, principalmente se você for viajar, se você for manter contato com alguém em inglês, porque, bom, isso aqui te salva pra muita coisa. O Modal Verbs, eu acredito assim que é a nossa coringa do inglês. Ele e o verbo to be também, acho que são bem interessantes. Olha só, quando eu vou falar numa situação informal, eu posso usar o can. Olha só, can I sit down? Ou seja, eu posso sentar na cadeira, né? Digamos assim. Can I have this? Eu posso ter isso, né? Olha só, can I call you? Eu posso te ligar, né? Olha só, could you sit down? Você poderia sentar? Aqui já muda. Could significa poderia, aqui significa pode. E aqui é o jeito polite, né? O que significa polite em inglês? Um jeito polido, um jeito formal, né? Um jeito mais trabalhado. Eu não tenho tanta. Porque o informal, geralmente você tem muita. O informal, você, além de você ter intimidade com a pessoa que você vai falar, geralmente as pessoas não são bem instruídas. Ou seja, são as pessoas que. Você não precisa ter uma certa você não pode. Você tem uma certa. Você não precisa ter uma certa forma de se falar assim, tipo, de usar regras gramaticais. Um jeito polite, não, né? Você tem que. Por exemplo, se você fosse retratar com alguém que seja superior a você, seu chefe de empresa, um padre, ou então um representante político, ou algo assim, alguém que seja, né, um patamar um pouco maior, você tem que usar could I sit down? Could I have this? Could I can you? Você não pode chegar para uma pessoa que você que é superior a você, que você, por exemplo, meu professor, ou então a coordenadora do curso da minha universidade, ou então da universidade no exterior, eu não posso falar com ela assim, can I call you? Para professora, para o coordenador, então, né? Professora ou professor coordenador do meu curso, por exemplo, no exterior. Por exemplo, viajei para os Estados Unidos e aí eu vou fazer um curso lá. Aí a coordenadora, aí o professor do meu curso lá, eu vou falar com eles. Aí não posso usar o can com eles, eu tenho que usar o could, né? Porque eles são do jeito polite, mas, poxa, a gente espera que eles, né? Então, vou usar esse aqui. Para o meu amigo de curso, eu posso usar esse aqui, né? Claro que depois que eu tiver um pouco mais de interação com ele, a gente tiver um pouco mais de intimidade, tudo bem? Olha só, o may, né? O may também significa pode, né? May I sit down? May I have this? May I call you? Posso ligar para você? Né? Posso ter isso? Então, também tem essa conotação. Existe também o maybe, né? O maybe é talvez, né? Aqui é o would, né? O would significa poderia, se importaria. Tipo assim, olha, would you mind? Mind significa o quê? Em se importar, né? E aí, no caso, would you mind? Você se importaria se eu sentasse na cadeira? Would you mind? Você se importaria se eu pegasse isso? I take this. Would you care if I call you? Bom, essa aqui eu não sei se você se importaria, a tradução também. Would you care? Bom, isso aqui tá um pouco confuso pra mim, pessoal, então eu vou pular. Qualquer coisa vocês jogam no Google lá, traduz rapidinho só pra vocês estarem por dentro. Bom, olha só, continuando o modal verbs, aí aqui eu tenho alguns exemplos. Olha só, can, né? You can stay here as long as you need. Você pode estar aqui por quanto tempo você precisar, tá? Olha só, could you? I wish I could go to the moon. Eu queria poder ir para a lua, né? It may be under your pillow. Isso aqui eu já não sei a tradução, pessoal, vou pular. Might I borrow your pencil? Eu poderia emprestar sua caneta, né? Olha só, might então tem aqui poderia, tá? Aqui eu tenho pode, olha só, may, posso, pode. Might poderia, could também poderia, can pode, tá? Must, olha só, isso aqui é uma nova forma. Which rules I must not follow? Olha só, which rules I must not follow? Quais regras eu não devo seguir, né? Então, must seria deve. Tem até aquela música da Rihanna. Must be love on the brain.
Então, ou seja, pode ser, deve ser, must be love on the brain. Pode ser amor na cabeça, né? Ou, pode não, desculpa. Deve ser amor na cabeça, deve ser amor no cérebro, né? Que subiu a cabeça da cantora. Olha só. We shall finish your. Desculpa. We shall finish our project this semester. Ou seja, nós devemos finalizar nosso projeto desse semestre. Acho que isso aqui é muito sobre a minha vida. Eu preciso finalizar meu projeto esse semestre realmente. Tô me formando agora. Então, shall eu vejo muito aqui também em artigos da universidade, artigos acadêmicos, a gente acaba percebendo bastante esse shall, tá? You should be sure everything is correct. Olha só, você deveria estar certo, ter certeza, verbo to be, ser ou estar. Você deveria estar com certeza de tudo, que tudo está correto. Ou seja, você tem que ter certeza que tudo está correto. Você deveria ter certeza que tudo está correto, tudo bem? O will eu expliquei na aula passada que foi sobre o futuro, né, pessoal? Olha só, I will finish my work in 10 minutes. Ou seja, eu vou finalizar meu trabalho em 10 minutos. Would you like to travel abroad? Né? Would eu já falei que é o quê? Poderia, né? Você gostaria, o would ele deixa tudo no subjuntivo. Vocês já conseguiram perceber isso? Subjuntivo em português, né? Poderia, gostaria, e aqui no inglês como é que eu faço subjuntivo? Eu coloco would, né? Ou então algumas marcas, por exemplo, if, né? Tudo bem, mas o importante é você saber isso aqui, ó. Can, pode, could, poderia, may, pode, might, poderia, must, deve, shall também pode ser dito como deve, should, deveria, will, vou finalizar, né? Passa pro futuro, aqui o will, marca do futuro. Would, deixa tudo no subjuntivo. Poderia, gostaria, tudo bem? Vamos lá, continuar. Conjunctions, olha só, nosso próximo assunto, conjunctions. Bom, aqui seria as conjunções, né, pessoal? Não tem nenhum mistérios da meia-noite que voam hoje, olha só. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, no obstante. O que significa isso aqui? Significa as conjunções adversativas, né, ó. Vou para a escola, mas não quero. Ou seja, mas, porém, contudo, todavia, né? Então eu posso usar preciso ir para a escola, porém não quero. Preciso ir para a escola, contudo, não quero. Quero ir para a escola, tenho que ir para a escola, todavia não quero. Então, tipo assim, você vai usar quando você for opor, né? Duas coisas em inglês, olha só, né? Inglês, português, enfim. Só que em inglês como é que fica? I need to go to school, but I don't know. But I don't want. Eu não quero. Desculpa. Olha só, however. I need to go to school. However, I don't want. Tá? Ou seja, eu não quero. Aí você pode usar nevertheless, né? Olha só. Portanto, por isso, em vista disso, por conseguinte. Therefore, thus. Esse thus aqui é muito usado como assim. So, according, né? Olha só, então, portanto, são conclusivos, né? Accordingly, ou seja, já concordando com tudo isso e tal. Thus, assim, vírgula. Aí você escreve em inglês lá o que? Therefore, portanto, né? Então, você consegue perceber que aqui são as conjunções conclusivas em inglês. Preste bem atenção na escrita. Se cair uma questão perguntando para você se essa palavrinha aqui, quais classes de palavras elas são, tradução você já vai saber, tudo bem? Olha só, porque, pois, são as nossas conjunções de explicação. Por que isso? Pois aquilo, visto que isso, né? Como eu posso falar? Because. Olha só, né? Que legal. Because isso, because aquilo, né? Because of you, I love you, né? Porque por causa de você, because of you, né? Olha só. De maneira que, so that. Que legal, né, pessoal? Olha só. Se caso isso, se caso aquilo, if. Embora, ainda que, apesar de que, although, though, tá? Embora isso aqui é bem diferente, né, pessoal? Ainda aqui, ó, although, though, tá? Though é embora.
Although, ainda que, apesar de que, tá? Isso é mais assim, eles são mais usados pra cá, esses dois aqui. Esse aqui é mais esse aqui mesmo. Enquanto, while, né? Como, as, like, whereby. Vamos continuar nas conjunções, embora, como eu falei pra vocês, although, a fim de, in order to, ou seja, por exemplo, a fim disso, com finalidade daquilo, para que isso, você coloca in order to, né? Ou seja, com o intuito de, tá? In order to, enquanto while eu já falei. Caso contrário, otherwise, né? Aqui também pode ser usado assim, também seria in other hand, né? In other hand, ou seja, em outra mão, né? Quando, when, é por isso, that's why, é por esta razão, it's the reasons why, né, pessoal? That's why, tá? Então é muito importante que nós saibamos essas conjunções. E aqui eu tenho elas divididinhas para vocês. Olha só, tenho meanwhile, que é de tempo, finally, at least, presently, currently, in the past, in the meantime, eventually, immediately, equally, a similar, likewise, similarly, comparable, as with another, like, in the same way. Olha só, se você perceber aqui eu tenho comparações, ó. Equally, que é igualmente, a similar, com similaridade, similarmente, né? Comparavelmente, as with, como isso, né? Tanto quanto isso, aquilo. Aqui é de tempo. Aqui é examples, ou seja, de explicação, né? Such as, for one thing, for instance, ou seja, nessa instância disso, for example, por exemplo, that's it significa ou seja, né? Isso é também, specifically, olha só, especificamente isso, specifically, né? Illustrated by, ou seja, ilustrado por, exemplificado por. In particular, ou seja, em particular, isso. Estou falando alguma coisa, então, in particular, ou seja, isso, particularmente eu estou falando disso. Basicamente é essa a conotação, tudo bem? Olha só, place, bem aqui. There, ou seja, lá. Here, aqui. In the back, retornando, né? Como retomada. Adjacent to, ou seja, adjacente a isso, ou seja, relacionado a isso. Next to, próximo disso. Nearby, beyond, além disso, né? Além daquilo. Oppositive to, ou seja, opositivamente a isso, eu tenho isso. Digamos assim em inglês, tá? Summary, in short, ou seja, em pequeno, né? Em suma. In other words, ou seja, em outras palavras, explicando, né, também. Anyway, aqui eu vou enumerar algumas coisas. Anyway, de outra maneira, in a brief, ou seja, brevemente, né? A brief abstract, ou seja, um breve resumo, né? Breve. Olha só. It seems, ou seja, parece isso, né? It seems. Por exemplo, you seems busy, ou seja, você parece ocupado agora, né? Sempre tô conversando com alguns amigos de fora, eles sempre falam assim pra mim, you seems busy now. Eu falo, yes, a little busy. Então, às vezes eu tô um pouco ocupado, não consigo falar com eles. Olha só, clearly, claramente, né, pessoal? Vou passar logo pra cá. Addiction, further, also também, ou seja, further, a gente vê muito em livro. Further reading, ou seja, leituras adicionais, outras leituras, né? Então, isso aqui para você falar sobre coisas adicionais. Isso é justamente addiction, tá? Also é um sinônimo de também, é mais usado no início de frase. Also isso, also aquilo, né? Além disso e tal, also. To, besides, finally, last, additionally, in addiction, adicionalmente, né? Pessoal, acho que é isso aí, né? Eu não posso me prolongar muito aqui, que essa aula já está um pouco longa, então eu tenho que continuar para poder terminar. Eu tenho alguns exemplos, olha só. Michael can both read and write. Both significa ambos, né? Michael ler, pode ler e ler e escrever, né? Os dois, both.
Because she usually eats at home because she likes cooking. Unless she will be sick unless she stop eating. Ou seja, ela adoecerá se ela não parar de comer, né? Whereas we didn't all the job, they enjoyed themselves. Therefore é a questão do portanto. Eu não vou me prolongar, pessoal. Since is used to show results. Ou seja, desde é usado. Aqui não é um exemplo, né? Aqui é uma explicação. Since is used to show results. Ou seja, já viram aquela parte assim em embalagens? É que nas embalagens está lá, since 1900, né? Então, desde... Então, aqui a tradução de since é desde alguma coisa, tá? É since to. Então, tá lá na embalagem, tá since 1998, ou seja, desde 1998, tá? Mas também ele é usado para mostrar alguns resultados. Although, já falei, provided, means if or only if. Whether